Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! E aí galera, beleza? Então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre potenciação, certo? Então vocês vão conseguir até ver como a matemática é importante no combate aí do Covid-19, tá? Vocês vão conseguir entender um pouquinho por que o crescimento dele é tão rápido. Porque ele cresce, né, numa exponencial, que a gente fala que é expoente. E isso tem a ver com potenciação. Então prestem bem atenção nesse comecinho que eu vou fazer com vocês agora. Imagina-se assim, ó, que a gente tem um lago, certo? E nesse lago, no primeiro dia, eu tenho duas plantinhas. Eu tenho duas plantinhas aqui no meu lago. Mas vai acontecer o seguinte: a cada dia que se passa, a quantidade de flores que eu tenho, de plantas nesse lago, vai dobrar, beleza? Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou calcular com vocês até o quarto dia, para a gente ver qual é a quantidade de plantas que vai ter nesse lago em 4 dias. Vocês vão perceber que é um crescimento muito rápido. A cada dia essa quantidade vai dobrar, beleza? Então se no primeiro dia eu tinha duas, no meu segundo dia vai acontecer o quê? Vai dobrar essa quantidade aqui. Então 2 vezes o 2, que já vai ser 4. Então isso quer dizer que vai aparecer mais 2 plantinhas lá. Agora o nosso terceiro dia vai dobrar esse resultado que eu tinha aqui. Então vai ser 4 vezes 2. Então já vai para quanto? Vai para 8 plantinhas. Então se eu tinha 4, vou pôr mais 4 aqui. 3, 4. Quarto dia vai dobrar a quantidade que eu já tinha. Se eu tinha 8, então 8 vezes 2, que vai ser igual a 16. Então vejam que agora aqui vai crescer mais 8 plantas no meu lago. Então é muito rápido esse crescimento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vocês viram como cresceu muito rápido isso? Imagine a partir de agora, ó. Se eu tenho 16, isso vai para 32, depois vai para 64. Então em poucos dias, esse lago aqui pode estar coberto de plantas. E vocês podem associar isso com o Covid. É a mesma situação. Por isso a importância de ficar em casa, tá, pessoal? Então vejam aqui agora comigo o seguinte. Vou representar de uma outra maneira isso daqui. Se eu tinha 2 plantinhas no início, certo? No primeiro dia eu tinha 2. No segundo momento, ela iria dobrar. Então no segundo dia ela dobrou. No terceiro dia ela ia dobrar o resultado anterior. Então eu multiplico por 2 de novo. E no quarto dia ela também iria dobrar. Então se eu fizer essa multiplicação aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então é uma representação. Essa representação aqui é uma forma mais direta de eu representar isso daqui. E agora, pessoal, a parte importante então da potenciação. A gente, em vez de ficar mostrando toda essa multiplicação toda hora, se a gente já sabe que ela ia dobrar a cada dia, então eu posso pensar da seguinte forma aqui, ó. Preciso que vocês vejam muito bem esse exemplo aqui, ó. Que foi o que aconteceu aqui. Quantas vezes apareceu o nosso número 2 aqui? Apareceu 4 vezes. E o resultado foi 16. Então vejam comigo. Quando o número, esses fatores aqui, estão se repetindo várias vezes, é aí que a gente pode transformar eles em uma potência. E na potência, os elementos que a gente vai ter lá vai ser o seguinte. Ó. O número que está se repetindo, que no nosso caso aqui era o número 2, ele vai ser chamado de base. A quantidade de vezes que esse número aparece vai ser chamado de expoente. Para eu resolver isso, tá? A gente vai ver aqui agora, ó, na leitura das potências. Então é muito importante vocês lembrarem disso. Ó. Os fatores, o fator que está se repetindo várias vezes vai ser chamado de base. A quantidade de vezes que esse fator aparece vai ser chamado de expoente. E para resolver isso, nada mais, né,
do que a gente voltar assim, ó. O fator está se repetindo quantas vezes? A minha base é 2, o expoente é 4, então quer dizer que eu tenho que montar um produto repetindo 4 vezes o número 2. Agora, pessoal, leitura das potências. Leitura das potências. Então, vejam aqui, ó. Eu tenho, a minha base é 2, o meu expoente é 5. Então, a gente vai fazer assim, ó. 2 elevado à quinta potência. E como que resolve o 2 elevado à quinta potência? Sabemos que a base é 2 e o expoente é 5. Então, isso quer nos dizer o seguinte. Eu preciso repetir o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. Então, vocês conseguiram compreender mais ou menos? Vou fazer mais um exemplo aqui. 3 com 4 de expoente. Base 3, expoente 4. Então, a gente vai ler da seguinte forma. 3 elevado à quarta potência. E para resolver isso, o 3 é a base e o expoente nos mostra quantas vezes deve se repetir essa base. Então, ó, a base é 3, então é ela que vai se repetir. E o expoente é 4. Então, eu sei que a minha base tem que aparecer aqui em forma de produto 4 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. E também temos aqui agora alguns casos especiais. Para quando o nosso expoente for 2, a gente vai chamar ele de quadrado. E para quando o expoente for 3, a gente vai chamar de cubo. Então vejam aqui, ó, base 3, expoente 2. Então a leitura dele fica 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que repetir a base em forma de produto 2 vezes. Então 3 vezes 3, 9. 2 de base e 2 de expoente. É a mesma coisa que 2 ao quadrado. E para resolver essa potência, repete a base 2 vezes em forma de produto. Então 2 vezes 2, 4. E agora o expoente 3 aqui, ó. Expoente 3 a gente chama de cubo. Então eu tenho 3 na base e 3 de expoente. Então a leitura dele fica 3 ao cubo. E para resolver, eu sei que eu tenho que repetir a minha base em forma de produto 3 vezes. Então 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. 2 de base e 3 de expoente. Então, 2 ao cubo. Pode ser também 2 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo, 3 elevado ao quadrado, mas, por causa de ser um caso especial, já pode falar 3 ao quadrado, 3 ao cubo. A pessoa já vai entender o que você está querendo dizer. Então, aqui, 3 elevado a 2 elevado a 3 é 2 ao cubo, que é a mesma coisa que repetir a base em forma de produto 3 vezes. E encontramos como resultado 8. Agora aqui, pessoal, potência com o expoente 1. Quando o expoente aqui em cima, ó, for o número 1. Então, o que vai acontecer? Sempre que o expoente for 1, você vai repetir a base. Não tem outra opção, porque ele está pedindo para você repetir a base apenas uma vez. Então, todo expoente, toda a potência que tem expoente 1, você apenas repete a base. Expoente 0. Veja que 6 elevado a 0 foi 1. 100 elevado a 0 também foi 1. Então, assim, pessoal, essa é uma regrinha já da matemática. Quando a gente voltar para a escola, eu explico ela melhor para vocês. Ela tem um cálculo um pouco mais específico que eu não achei válido mostrar para vocês agora. Então, só pensem assim. Todo número elevado a 0 é 1. Então, toda vez que o expoente da sua potência for 0, o resultado vai ser 1. Marquem isso. E por último aqui, a gente tem as potências de 10. As potências de 10 são muito importantes para a gente também. Por quê? Vejam lá, eu tenho 10 elevado a 1. A gente viu aqui que quando o expoente é 1, basta eu repetir a base. Agora 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é igual a 100. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Agora vejam que eu dei um espaço aqui. Imagine 10 elevado a 8. 10 elevado a 8 seria você repetir o 10 multiplicado por ele mesmo 8 vezes. E para resolver isso, não seria legal, né? Ficar fazendo multiplicação do 10 por ele mesmo 8 vezes. Então aqui a gente tem uma regrinha que vai ficar bem mais fácil a gente entender. Ó.
Veja bem, 10 elevado a 8. Veja que eu nem coloquei aqui 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 8 vezes. Eu coloquei direto o resultado. E da onde que vem esse resultado? Vem do expoente, galera. Você vai fazer o seguinte, se o expoente é 8 e a sua base for 10, isso que é o importante, tá? A base deve ser sempre 10. Por isso o título aqui, potências de base 10. Isso daqui só funciona para quando a base for 10. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar o número 1 e vão colocar a quantidade de zeros de forma do número do expoente. Então aqui, se o expoente é 8, vai aparecer 8 zeros. Veja aqui, coloquei mais um, dei um pulo e fui lá para o 10 elevado a 10. Então, sem fazer conta, senão seria o 10 por ele mesmo 10 vezes, eu vou saber o seguinte, eu vou colocar o 1 seguido de 10 zeros por causa do expoente. Então, se eu tivesse lá mais um exemplo de 5, ó, vou fazer mais um aqui, no cantinho aqui, ó. Eu tenho 10 elevado a 5. É a mesma coisa que eu colocar o número 1 e olhar o meu expoente. O expoente é 5, então eu vou colocar 5 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Está feito a nossa potência de base 10, tá? Então a potência de base 10, ela é mais simples. É só vocês marcarem que vai o número 1 na frente e logo após vocês olham o expoente, vê a quantidade que ele está dizendo e coloca em números zeros. E agora a representação de uma potência, galera, que é bem simples. Então se eu tenho lá ó, uma multiplicação aqui, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. A gente já consegue observar aqui o seguinte, esses fatores que estão se repetindo são os mesmos. Então isso, quando acontece dos fatores que estão se repetindo forem iguais, a gente pode transformar eles em potência. Basta fazer o quê? Lembrando que quem se repete, esses fatores aqui, são as nossas bases. E a quantidade de vezes que aparece esse número é o nosso expoente. Então se eu tenho aqui 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então vai ficar 6 com a potência 6. Agora o exemplo do 7 aqui. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Então já percebemos o quê? Que o fator que está se repetindo é o 7. Então esse é a nossa base, o 7 é a nossa base. Agora veja a quantidade de vezes que ele está se multiplicando. 1, 2, 3, 4. Isso vai em forma de expoente. Agora aqui, veja aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está se repetindo o fator 12 9 vezes. Então o fator que se repete é o 12, a gente já sabe que ele é a nossa base. Então 12 de base. E a quantidade de vezes que apareceu esse 12 é o nosso expoente. Beleza, galera? Para fechar nossa aula, pessoal, vou resolver alguns exemplos com vocês aqui, ó. Vejam lá. Primeiro exemplo. Represente na forma de potência. Então aqui a gente vê o quê? Que está em multiplicação de alguns fatores. E o importante para a gente é saber o quê? Se esses fatores estão se repetindo ou não. No nosso primeiro exemplo é tudo 15. Ó. Veja que os fatores, todos eles é o número 15. Então basta eu fazer o seguinte. Basta eu repetir esse meu 15 como base e ver quantas vezes ele está aparecendo. 1, 2, 3, 4, 5. Esse número 5 vai em forma de potência, beleza? Agora o segundo exemplo, letra B. Também eu tenho 1, 2, 3, 4 números 9. Então meus fatores estão se repetindo. Então esse fator que se repete vai como base. O 9 é a nossa base. E agora a quantidade de vezes que ele aparece é o nosso expoente. Então ele apareceu 4 vezes. Então o nosso expoente vem aqui em cima. E não esqueçam da leitura. 15 elevado à quinta potência. 9 elevado à quarta potência. Segundo exercício. Escreva em forma de produto. Então ele está pedindo para fazer o contrário do que a gente acabou de fazer aqui. Aqui a gente transformou os produtos em potência, agora eu tenho a potência e quero transformar ela em produto. Então lembrando lá que a base é sempre o fator que vai se repetir. E eu preciso ver o expoente para ver quantas vezes eu vou colocar essa base. Então, ó, 12 elevado à sexta potência. Então isso quer dizer que vai ser 12 vezes 12 vezes 12
vezes o 12, vezes 12, vezes 12, 6 vezes. Letra B, 25 elevado ao cubo. Então não esqueçam, quando for 2 quadrado, quando for 3 cubo, que é os casos especiais. Então a base é 25, é ela que se repete. Ele está pedindo que ela vai se repetir então 3 vezes. Vai ficar 25 vezes 25 vezes 25. Então a gente transformou a potência em produtos. Agora aqui, 8 como base e 10 como expoente. Então quer dizer o quê? Que eu tenho que repetir o 8 em forma de produto 10 vezes. Então vai ficar 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. 10 vezes foi repetido a base em forma de produto. Agora ele está pedindo aqui, ó, calcule o valor da potência. Então, para calcular o valor da potência, eu vou ter que usar esse método que a gente acabou de fazer, mas depois eu tenho que resolver os produtos, fazer a multiplicação. Então, tem 2 à quinta. Então, sabemos que a base é 2 e o expoente é 5. Como a gente já viu aqui, então esse 2 vai se repetir 5 vezes em forma de produto. Mas agora ele quer o valor de cada uma dessas potências. Então, quando ele quer o valor, a gente vai precisar resolver essas multiplicações aqui. Então, se eu tenho lá 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 3 elevado à quarta vai ser 3 vezes 3, 3 vezes 3. E agora a gente resolve as multiplicações. Então vejam lá, 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. E o último exemplo aqui para a gente fechar a aula de hoje, escreva em potências de base 10. Então lembram lá da potência de base 10? Basta a gente fazer o quê? A base dela já é 10, então nas duas aqui a gente já pode pôr que a base é 10. Que é o importante, né? Não esqueçam lá que se eu por um exemplo aqui, ó, 2, 3 e 8. Aqui o nosso expoente. Aqui essa base. E aqui é o resultado da nossa potência. Então vamos lá. Se a potência é base 10, eu já sei que essa base aqui, então, tem que ser o número 10. Agora o expoente. O expoente basta ver a quantidade de zeros. Ó. 1, 2, 3. Então, 10 elevado a 3. Ou 10 elevado ao cubo. E aqui, 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado à quarta potência. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu!